Cordiais saudações, está no ar o programa Saúde e Vida e hoje vamos falar sobre medidas preventivas para o coronavírus. Um vírus desconhecido pela ciência até bem pouco tempo, mas que tem causado uma doença pulmonar grave a centenas de pessoas. Até o momento, pelo menos 16 países já têm casos confirmados e, de acordo com os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 100 pessoas já morreram e pelo menos 6.000 já foram infectados pelo coronavírus. Saudações, bem-vindo ao Saúde e Vida. Nos últimos dias, o noticiário internacional foi tomado por um assunto de caráter urgente: o surgimento de um novo e misterioso vírus na China capaz de causar pneumonia forte e até levar à morte. O primeiro caso da doença foi registrado em 31 de dezembro em Wuhan, cidade do interior do país com mais de 11 milhões de habitantes. Cerca de 3 semanas depois, o vírus já se espalhou para pelo menos outros 9 países, incluindo Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita e Estados Unidos. Até o momento, são cerca de 6.000 casos confirmados e mais de 100 mortes. Alguns outros países ainda estão a observar suspeitas de casos. De acordo com o Ministério da Saúde, Moçambique não está isento de risco. A rápida transmissão do vírus apelidado de coronavírus de Wuhan gerou preocupação global. Na China, 3 cidades foram colocadas em quarentena, incluindo efetivamente o deslocamento de 20 milhões de pessoas. Além disso, outros países estudam medidas de proteção e estão a preparar-se para uma nova possível epidemia. Como o novo vírus surgiu? A origem do vírus também permanece incerta. Novos vírus surgem de mutações e chegam aos humanos através do contato direto com animais. Os patógenos de MERS e SARS, por exemplo, surgiram em morcegos e tiveram como hospedeiros intermediários camelos e gatos de Algália. É importante ressaltar que não há nenhuma vacina ou tratamento específico para infecções por coronavírus até o momento. Em geral, tratam-se os sintomas e o sistema imunológico do indivíduo é responsável por lutar contra a doença. Por essa razão, pessoas debilitadas, idosos e crianças são os grupos mais vulneráveis e os que mais respondem pelas mortes do novo surto. O avanço do surto do coronavírus tem desencadeado uma série de dúvidas e, para dar entendimento aos nossos telespectadores, a equipa do programa Saúde e Vida deslocou-se ao Ministério da Saúde, onde vamos conversar com a doutora Lorna Gujral, que é quem vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre este assunto. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao programa Saúde e Vida. Olá, Messia, telespectadores, boa noite e obrigada pela oportunidade. Doutora, o que é exatamente o coronavírus? Então, o coronavírus pertence a uma grande família de vírus que provocam as infecções respiratórias, que vão desde a gripe comum até a infecções respiratórias mais graves, incluindo a pneumonia. Portanto, não sei se os ouvintes, os telespectadores estarão recordados, há uns anos atrás nós tivemos o síndrome o próprio coronavírus também, que apareceu na Arábia Saudita, não é? Só que esta, portanto, é uma nova estirpe, não é? É um novo tipo de vírus. Aquele vírus, digamos que sofreu umas mutações, sofreu umas alterações. Ou seja, evoluiu. Evoluiu, sim, podemos considerar que evoluiu. Depois temos também o SARS, era conhecido como SARS, houve muitos casos também. Então, este é um novo vírus que os primeiros casos foram notificados pela China no final do ano passado e no dia 7 de janeiro deste ano, então foi confirmado este novo vírus. Portanto, foi identificada a sequência genética e viu-se que era então um novo vírus. Então, este vírus foi chamado de 2019 nCoV. Muito bem. E quais são os principais sinais e sintomas? Porque nós sabemos que temos muitos moçambicanos, estudantes, não só a viverem na China, principalmente na cidade de Wuhan, que é o centro da epidemia, o epicentro da epidemia.
Então, os principais sinais e sintomas são, portanto, a febre, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, dor de cabeça e, nos casos mais graves, evolui para a pneumonia, pode evoluir também para outras complicações. É importante referir que cerca de 75% dos casos até agora registados são casos ligeiros a moderados e registram-se em indivíduos que têm outra patologia de base. E quais são essas patologias? Portanto, são pessoas que geralmente têm alguma, nós chamamos de imunodeficiência, portanto, algum problema de saúde. Portanto, ou podem ter diabetes, ou podem ter problemas cardíacos, problemas renais, portanto, têm algum outro problema de base. E a doença é mais frequente em indivíduos com mais de 40, 45 anos. Muito bem. E a Organização Mundial da Saúde, OMS, passou a considerar como uma elevada ameaça global a contaminação pela doença, ou seja, pelo coronavírus. Sim. Afinal de contas, como é que esta doença se transmite? Então, esta doença, bom, deixa-me enfatizar um aspecto, Mércia. Portanto, esta doença é uma infecção respiratória, não é? É uma doença nova e até agora, portanto, os estudos continuam, não é? A Organização Mundial de Saúde tem um comitê de peritos que apoiam, portanto, nas decisões, não é? As evidências vão surgindo. Então, até agora, portanto, a informação que existe disponível é que esta doença se transmite da mesma forma que as outras infecções respiratórias. Portanto, neste momento, há evidência já de transmissão de pessoa a pessoa, não é? Ou seja, portanto, através de aerossóis, gotículas, portanto, quando as pessoas tossem, as pessoas espirram, há pequenas partículas que são lançadas para o ar. Então, por esse motivo, nós insistimos muito. Eu aqui vou misturar, portanto, formas de transmissão e formas de prevenção, que é para percebermos melhor. Sim. Não é? Portanto, através de contacto, então, com essas partículas, portanto, ou através do espirro, ou através da tosse. Então, por essa razão, é muito importante o que nós chamamos etiqueta da tosse. Então, quando tossimos, devemos tossir, portanto, para a parte interior. Certo. Isto permite, portanto, evitar que essas gotículas se espalhem, sim. Se espalhem. Depois também por contacto indireto, porque quando nós tossimos as partículas ficam no ar, não é? Então, se ficam no ar, podem pousar, por exemplo, numa mesa, no seu tablet, não é? Num telefone celular, e outra pessoa pode pegar, sim. Leva à boca, por exemplo, não é? E então o vírus entra. Portanto, é muito importante nós evitarmos esse contacto. Agora, uma outra medida de prevenção muito importante para evitarmos esse contacto direto é a lavagem das mãos, não é? Porquê? Porque, portanto, corta esta barreira de ingestão indireta, não é? Através do toque das superfícies contaminadas. Uma forma de transmissão tem a ver com a partilha de objetos contaminados. Portanto, um doente, não é? Usa o seu prato, copo, talher, garrafa. Então, significa que as pessoas doentes não devem partilhar estes objetos com outras pessoas, não é? De modo a evitar esse contágio. Muito bem. E qual é o período de incubação desta nova variedade do coronavírus? Bom, esta estirpe, de acordo com os estudos, a estirpe transmite-se entre o período de incubação entre 2 a 10 ou 14 dias. Nós estamos a usar 14 dias por margem de segurança, não é? Estamos a usar um pouco mais, portanto, estamos a usar 2 semanas.
Sim, e se alguém aparece com estes sintomas que a doutora referiu anteriormente, como é que deve ser tratado este paciente? Qual é o acompanhamento dado quando nos deparamos com um paciente com estes sintomas? Nós no momento não temos casos no país, não é? Então, o que nós estamos a fazer à entrada, nos pontos de entrada, nos aeroportos, é o controle de temperatura. Não é? Todos os passageiros é medida a temperatura, para ver se os passageiros têm febre ou não. Paralelamente a isso, o nosso técnico pergunta a proveniência desse passageiro. Então, se o passageiro vem de uma das províncias afetadas ou vem da China, portanto, é preenchida o que nós chamamos ficha de investigação de caso. Portanto, é um formulário que nós fazemos uma série de questões, não só clínicas, mas também história de contacto, procuramos saber o endereço, o alojamento, etc. O nosso técnico de saúde irá contactar esse caso. É aconselhada a quarentena domiciliar, uma vez que o nosso viajante, portanto, não tem nenhuma sintomatologia, não é? É aconselhada a quarentena domiciliar, de modo a que se possa, não é, ir monitorando. Se a pessoa não puder ficar em quarentena, é aconselhado, logo que tiver algum sinal ou sintoma, contactar esse técnico, não é? Para que possa ser encaminhado à unidade sanitária. Portanto, estão disponíveis números de telefone nos aeroportos de pessoas que são pontos de contacto em cada uma das províncias, não é? Onde se podem dirigir. Neste momento já estão organizados, portanto, o centro de tratamento ou de isolamento, como quisermos chamar, de Mavalane, ou em Nampula também o Hospital Central de Nampula. Não é? As pessoas podem se dirigir para lá, mas é importante referir sempre história de viagem e este período de 14 dias. História de viagem e período de 14 dias, porque gripes, tosse, febre, todos nós temos e muito frequentemente, não é? Sim, então é muito importante referir este aspecto. Muito bem. E o grande medo é que esta doença vire uma pandemia incontrolável. Se a contenção está a ser difícil em países que já estão desenvolvidos, imagina no nosso Moçambique, que ainda estamos em fase de desenvolvimento. O que é que está a ser feito, principalmente a nível do Ministério da Saúde, para evitar com que este vírus chegue ao nosso país? O controle desta doença, ou vamos dizer, mesmo a preparação no sentido de evitar que a doença entre e posteriormente o controle caso tenhamos algum caso, algum surto. Portanto, o Ministério da Saúde está a coordenar esta atividade, não é? Mas envolve vários outros setores, não é? Então, nós estamos na finalização do nosso plano de preparação e resposta. Mas já há atividades que estão a ser implementadas na fase de preparação, portanto nós estamos à espera da finalização do nosso plano. Por exemplo, uma atividade que está a ser feita é a elaboração de guiões para tratamento, procedimentos para a colheita da amostra, instrumentos para a notificação dos casos. Portanto, todos esses aspectos, digamos, internos, não é, já estão elaborados e estão no processo de reprodução, mas já foram enviados para as nossas províncias. Os nossos técnicos estão a ser treinados, não é? Por exemplo, hoje nós tivemos um treino interno aqui no Ministério da Saúde, onde, para além do nosso pessoal, colegas também da cidade, tiveram colegas do aeroporto, colegas da LAM, do setor da defesa, do interior, não sei se me estou a esquecer de mais algum, penso que não. Muitos outros. Mas penso que não, portanto, este foi o primeiro, não é? Tivemos também com a presença do OMS,
Então tivemos o primeiro a nível do Ministério, mas paralelamente nas outras províncias estão também a acontecer. Não é? Então tivemos pessoal não só da área clínica, mas tivemos pessoal da área de laboratório, pessoal dos pontos de entrada e pessoal da vigilância. Não é? Portanto, foi um treino, não é? uma abordagem, digamos, de várias áreas. Ou seja, uma interligação entre vários setores e departamentos-chave. Tivemos colegas dos negócios estrangeiros, estava-me a esquecer. Sim, tivemos colegas dos negócios estrangeiros. Depois, paralelamente, portanto, a educação para a saúde, com o apoio dos órgãos de comunicação social, estamos a divulgar também mensagens. Temos, portanto, o centro de isolamento, que eu já me referi, montado, portanto, em Mavalande, aqui na cidade de Maputo, mas que no fundo é para o Grande Maputo, é a cidade e província de Maputo. Temos também já em Nampula e estamos no processo de criação nas outras províncias. Temos uma sala de trânsito, de isolamento de trânsito no aeroporto internacional de Mavalane, portanto, para caso tenhamos algum passageiro que tenha suspeita, portanto, que tenha sintomatologia, não é? Que tenha história de viagem com sintomatologia, enquanto aguarda a sua evacuação via ambulância para o centro de isolamento. Neste momento no país nós temos a capacidade técnica e de recursos humanos instalada, mas ainda não temos disponíveis os reagentes todos para a testagem. Isto porquê? Porque a nível mundial, portanto, os reagentes estão a ser canalizados ou está a ser priorizada a República da China, Popular da China, né? Como medida de controle. A Organização Mundial da Saúde, portanto, a OMS, indicou laboratórios de referência, onde os países deverão canalizar as suas amostras dos casos suspeitos. Para o nosso país, o laboratório de referência é o laboratório laboratório do Instituto de Doenças Transmissíveis da África do Sul. Então, já há acordos estabelecidos nesse sentido, de modo a transportar qualquer amostra que seja de um caso suspeito. Portanto, temos também medicamentos para tratamento. Neste momento, portanto, não há nenhuma vacina ou um tratamento específico. Há várias experiências, várias investigações em curso, a ver se há algum antiviral que já exista, que possa ser usado para este vírus, mas, entretanto, neste momento, o que se recomenda é o tratamento dos sintomas. Ou seja, já existe o tratamento para aliviar os sintomas. Exatamente. Ok. E se esta doença chegar a Moçambique, que medidas básicas de proteção devemos adotar? Para além da higiene com as mãos, que a doutora referiu anteriormente, cuidados ao tossir, quais são as outras medidas de prevenção que nós devemos adotar para nos distanciarmos do coronavírus? Inicialmente, portanto, é acatarmos ao máximo esta questão da quarentena domiciliar. E, portanto, darmos o nosso endereço correto, o nosso contacto correto, de modo a que este viajante possa ser acompanhado. Não é? Então, sendo acompanhado, fazermos isso durante os 14 dias. Caso a pessoa tenha sintomatologia, contactar, digamos, o ponto focal, não é? Com quem que está a segui-lo. Não é? A pessoa também se pode dirigir à unidade sanitária, neste caso nós já sabemos, aqui na cidade de Maputo é o centro de Mavalane. Em Nampula nós temos, portanto, o Hospital Central. E como eu disse, portanto, há pessoas de contacto, não é? Que devem ser informadas para, então, todo o mecanismo ser desencadeado.
Ok. Mas, acima de tudo, a atenção e vigilância por parte dos nossos telespectadores no que concerne aos sinais e sintomas desta doença. Exato. E lembrar sempre que é importante a história de viagem e o contacto, portanto, durante estes 14 dias. Muito bem, a conversa está mesmo interessante, estamos a aprender muito sobre o coronavírus, mas é momento de nós fazermos a primeira pausa e nós voltamos já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre medidas preventivas ao coronavírus. Como eu disse no início do nosso programa, nós deslocamos-nos até o Ministério da Saúde com o objetivo de trazer informações e dar transparência aos nossos telespectadores sobre este assunto. Vamos à rubrica Saiba Mais, conferir algumas perguntas e dúvidas dos nossos telespectadores. Olá, sou José Felipe. Gostaria de saber qual a diferença de coronavírus e uma gripe normal, já que os sintomas são iguais. Olá, telespectador. A sintomatologia é basicamente a mesma. Os sintomas são, portanto, a febre, a tosse, a dor de garganta, dor de cabeça, dificuldade respiratória, que poderá evoluir para uma complicação, neste caso a pneumonia. Mas é muito importante saber ou considerar o aspecto da história de viagem. Portanto, para ter coronavírus, mesmo que tenha uma gripe muito forte, que tenha febre alta, que tenha estado internado, que tenha tido outro tipo de complicação, se não tem uma viagem, ou história de viagem, ou história de contacto, portanto, à China ou a um outro país que esteja a reportar casos, portanto, não tem coronavírus. Meu nome é Mara Costa. Gostaria de saber quais são as orientações para quem vai viajar para os países que têm essa doença de coronavírus. A recomendação é basicamente, portanto, evitar os locais que nós já sabemos que há a doença, não é? Mas se tivermos que viajar, temos que ter atenção às medidas de prevenção. Portanto, etiqueta da tosse, não é? Lavagem frequente das mãos, evitar o contacto com pessoas que tenham a doença ou evitar o contacto com casos suspeitos. Mais uma vez, a lavagem das mãos é muito importante, não é? Então, esses são basicamente as recomendações. Olá, doutora. Chamo-me Tânia Barros. Gostaria de saber se o coronavírus provém de algum fruto do mar. Inicialmente, a doença, quando surgiu, foi associada a um grande mercado de comercialização de frutos do mar. Mas, na realidade, havia outras espécies de animais que eram comercializados também neste mercado. Portanto, era um mercado muito grande com comércio de vários animais. Os estudos continuam, as investigações continuam, de modo a se identificar se há uma associação ou não a estes frutos do mar. Mas também há outros estudos que apontam para algumas espécies de morcegos ou mesmo de répteis, portanto de cobras. Portanto, que seriam contaminadas com morcegos e, uma vez consumidas, iriam transmitir a doença aos seres humanos. Portanto, os estudos continuam. Neste momento, há várias hipóteses. Eu queria saber exatamente de onde é que partiu essa doença. E estou a ver que estão a dizer que partiu dos animais. Mas que tipo de animais que provocou essa doença? Portanto, sim,
Neste momento, como eu disse, há algumas evidências que apontam, portanto, para algumas espécies de morcego e algumas espécies de répteis. Não é? Portanto, a ingestão desses morcegos ou a ingestão dessas espécies de répteis pode fazer com que a doença seja transmitida ao homem. Exato. Chamo-me Vicêncio Luiz. Então, gostaria de saber como é que é feito o diagnóstico de coronavírus. Portanto, o diagnóstico é laboratorial. Há critérios que são, portanto, a sintomatologia, portanto, a pessoa ter febre, ter tosse, ter insuficiência respiratória, portanto, ter gripe e ter uma história de viagem dentro de 14 dias para uma das regiões afetadas. Então, esta pessoa, portanto, deve contactar uma unidade sanitária, portanto, que já fiz referência nas questões anteriores, para a colheita de amostra, portanto, para a investigação e colheita de amostra. O diagnóstico será feito, portanto, a confirmação será feita laboratorialmente. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores interagem colocando as suas dúvidas e perguntas sobre diversos temas ligados à nossa saúde e hoje em particular estamos a falar sobre coronavírus. Doutora Lorna, são instantes finais do nosso programa Saúde e Vida, edição de hoje. Gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para todos aqueles que nos assistem neste momento. Exato. Então, é muito importante nós considerarmos a sintomatologia, não é? Gostaria de repetir, portanto, febre, tosse, deficiência ou dificuldade em respirar, mas fundamentalmente história de viagem, portanto, gripe com história de viagem nos 14 dias seguintes, portanto, a um contacto ou ao regresso de um país afetado. E, em caso de termos, portanto, estes critérios, devemos nos dirigir às unidades sanitárias identificadas, não só na cidade de Maputo ou na província de Maputo, que eu aqui fiz a referência, mas podemos contactar os números de telefone que estão disponíveis para que possamos ter um encaminhamento. Exato. E, portanto, referir que as medidas de prevenção são muito importantes, portanto, etiqueta da tosse, lavagem das mãos, a pessoa que seja ou que esteja em situação de caso suspeito que tenha os seus objetos de uso pessoal, portanto, copo, prato, talher, garrafa, não é? Que tenha os seus próprios objetos de modo a não compartilhar com outras pessoas para evitar uma contaminação, enquanto não sabemos se é ou não um caso confirmado. Ok. Muito obrigada, doutora Lorna, pela sua disponibilidade e por partilhar conosco estas informações que são importantes para a nossa saúde. Nós esperamos contar com a presença da doutora nas próximas oportunidades. Obrigada. Bem, para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, vai o nosso muito obrigado pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais e deixar lá as suas sugestões, subscrever ao nosso canal no YouTube e ficar a par de todas as atividades da H2N e também do programa Saúde e Vida. Já sabe, cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde. Até a próxima!